você está vendo o sol do jeito que eu fiquei e que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa querida já estava acostumada guardando você. As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida e os sonhos, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal lhe levar outra vez. Me abrace simplesmente, não fale, não lembre, não chore, meu bem. Gente, eu tô aqui hoje com Sara e Nina, essas duas meninas que estão fazendo um trabalho super bacana de resgate da música brasileira, cantando um repertório da década de, sei lá, de 30, 40, 50, 60. Muito bacana. Eu assisti vocês lá no Semente e quero dizer que é uma honra enorme ter vocês aqui. Obrigado por terem aceito o convite. Imagina, obrigado a gente. A honra é nossa, obrigado pelo convite. Uma honra poder, inclusive, fazer essa troca, esse diálogo, né? Assim, nosso, do que a gente vem fazendo com um público que é o seu público, público consome esse tipo de trabalho também, que é o que você está levando há... Quanto tempo que você tem? Estamos há 2 70 anos já de vida, 150 de carreira. Não, mas é muito importante. O foco do nosso trabalho é realmente diversificar, é levar... trazer uma desrotulação, porque às vezes a pessoa já cria um rótulo antes de entender o que é aquele ser humano. E trabalhar com esse repertório que a gente está trabalhando, cantar de uma outra forma, levar para um outro músico, sair do nosso meio e invadir outros meios. Isso é muito bacana. É a nossa proposta. Por isso que eu falei, eu assisti vocês. A primeira vez, na verdade, que eu vi vocês foi num show do Nicolás Krasik. Isso. Acho que foi no pai, ali na Fundição Progresso. Né? Fundição Na Lapa, Progresso, ali na Lapa. E aí eu chapei, porque vocês fizeram um número, inclusive, que eu achei divertidíssimo. Uma música mexicana. Uma música mexicana que você falava assim, como é que você falava? Pensa em mim, eu penso em mim. E você traduzia. Quando sofreres. Mas aí assisti vocês lá no show do Nicolás, achei incrível, achei um barato. Eu falei, pô, e não só achei bacana vocês estarem se apresentando, como a abertura de espaço que o Nicolás deu no palco dele, que eu achei muito bacana, porque o Nicolás é um músico, né, de uma excelência incrível, teve aqui no programa já, inclusive, violinista Incrível. maravilhoso. E tem essa coisa do samba e do choro. Uma longa estrada com música brasileira. Longa pesquisa, estrada né? de pesquisa com música brasileira. E aí vocês entraram no meio do show e fizeram um espetáculo à parte que foi maravilhoso, né? Mas você sabe que foi a primeira vez que a gente cantou junto, inclusive? Não, a gente já tinha cantado no show anterior. Que show? Não, Não. no anterior eu cantei. Não, foi verdade. mas foi a primeira vez que a gente cantou junta. Assim, de falar, vamos fazer um número juntas, vamos fazer isso, porque a gente já vinha, Sara e Nina já existiam, né? Assim, a gente já tinha um trabalho juntas, mas a gente ainda não tinha começado essa estrada na música, cantando juntas, como uma dupla,
Foi a primeira vez que a gente fez um novo, foi ali. Tem o quê? Uns 3 anos, então. Mas é bom a gente também contar aqui que essa aqui é a Sara e essa aqui é a sim. Nina, porque eu mesmo me confundia, mas quem que é a Sara e quem que é a Nina? Porque inclusive vocês são parecidas. Né? Bastante. E tem uma coisa proposital também aí, né? Assim, essa semelhança. Muitas coisas. Tipo gêmeas. Tipo gêmeo. Tipo siamesas, tipo... Acho que também a convivência, nós somos casadas há 10 anos, eu acho que isso faz a gente ficar É verdade. parecido. A convivência faz mesmo. A convivência faz. Mas aí, voltando, a primeira vez que eu vi vocês foi lá, e depois eu fui assistir no Semente, que também é um É um reduto do samba, é um né? reduto do samba. E da música instrumental também. Samba e música instrumental. E aí eu vi vocês lá cantando um trabalho que eu achei incrível assim, de resgate, que foi a coisa de cantar o que vocês chamam das mulheres tristes. Porque que são as mulheres tristes Bom, também? as mulheres tristes, esse nome veio desde de novinha que eu tenho essa paixão por essas mulheres do samba canção. Dalva, Dolores, Araci, Linda Batista, Dircinha Batista, Bidu Sayão, que ainda é mais antiga, Carmen Costa, todas essas mulheres do início do século passado que foram mulheres fortes e que não tinham medo de falar das mazelas que elas passavam, né? Dalva de Oliveira ia a público dizer: errei sim, manchei o teu nome, sabe? E isso sempre me motivou muito. Então, quando a gente recebeu o convite do Semente para fazer um show lá, aí eu falei: Sara, vamos fazer um show só de samba canção, que é a nossa praia? Vamos. Falei: então o show vai se chamar Minhas Mulheres Tristes, porque elas são muito tristes. Além disso, essas mulheres levantaram uma voz que diz respeito ao feminino, que diz respeito à luta do feminino na história da sociedade. Isso é uma coisa que nos interessa. E acho que aí que está a grande questão, né? Porque o Mulheres Tristes, quando a gente pensa, a princípio vem essa coisa de mulheres tristes e a força, sofridas. E eu acho que nesse caso é mulheres em luta também, assim, sabe? Triste talvez a configuração, né, do período em que elas vieram e cantaram e quiseram e eram condenadas a mulheres da vida ou perdidas. E elas julgadas socialmente, né? Assim, Dalva de Oliveira, por exemplo, foi muito julgada. Elza Soares também, ela diz isso, né? Mas Dalva de Oliveira foi muito julgada, assim, e ela lutou contra sempre. Ela se separou e correu atrás da carreira dela e casou com um marido meio errado, depois se separou de novo e casou com um homem mais novo do que ela, que ficou com ela até o fim da vida, e foi uma mulher que lutou muito e lutou com o que ela fazia de melhor, que era cantar. E acho que a questão é que nós trazemos essas músicas para um novo contexto, né, uma nova experiência, tanto do público que agora não é mais o mesmo de quem consumia isso, quanto na boca de quem tá essa música agora, né? Assim, somos figuras, somos quase entidades, assim. Figuras transgressoras. Fazendo aqui, já que vocês falaram nisso, né? Essas figuras, elas são exatamente o quê? Elas são... Nós duas? É um travesti, é um drag queen, essas nomenclaturas eu também sou muito assim, desinformado. Acho que não só você. Acho que nós todos estamos vivendo um período de transformação e de conhecimento, assim, de começar a experimentar a diversidade de maneira mais escancarada. Eu acho também que nós estamos vivendo um período que a gente está começando a entender que a nomenclatura não tem muita importância. Porque até se falando em sexualidade, em gênero, a gente já está vendo que está tudo tão diversificado como tem que ser, que às vezes é difícil a gente dar nomenclaturas. Por outro lado... É importante. E eu acho também, por outro lado, por mais que a gente esteja vivendo um período de romper barreiras, de abrir portas, de entrar em contato e diálogo, ainda existe muito preconceito, existe muita resistência. Acho que há diferença. Independente de ser, nesse caso, uma questão de gênero, a gente resiste muitas vezes à diferença, né? Ao que é diferente da gente. A gente vê, por exemplo, uma pessoa em situação de rua e a gente resiste àquilo. Aquilo é meio chocante. É complexo. Você quer não se envolver. Não se envolver. Porque é difícil mesmo para você total. E tem uma coisa que
a travesti sempre assustou a sociedade, né? Porque a travesti, a ela, lhe foi dado o lugar de excluído. Então, a travesti, ela, assim, socialmente, o lugar que era, que até hoje eu acho, está modificando, mas o lugar que era dado a essa travesti, ela não tinha muita escolha, ela tinha que ser prostituta, ela tinha que se prostituir, era o lugar que a sociedade oferece. Falta de oportunidade. Olha, falta ou de é aqui oportunidade. ou fora. Tem uma pesquisa que diz que 90% das travestis que estão na rua, na prostituição, não queriam estar. Elas estão por falta de oportunidade. Na verdade, a pesquisa chama Transrevolução. Isso. Uma pesquisa do ano passado, que diz que de toda a população de travestis e transexuais, 90% trabalha com prostituição. E esses 90%, todas elas gostariam de ter oportunidade de experimentar ou tentar trabalhar com alguma outra coisa. Então a questão é dado a essas figuras, a única oportunidade é, vocês são marginais, excluídas da sociedade, e vocês têm a prostituição, se vocês quiserem continuar por aqui. Agora eu vou falar uma coisa que eu acho bacana. Duas coisas aqui que eu acho bacana em relação a isso. Por exemplo, a Nina declarou que a gente está há 10 anos casado. Quer dizer, isso é uma vida de família. Sim. Né? Então você está 10 anos casada. Né? Então mostra que aí tem que está se constituindo uma família, um casal que está, né, junto. Por exemplo, você me conhece. Eu conheço a gente há pouco tempo, mas a gente a Sara e a Nina eu conheço há pouco tempo. Mas as pessoas... Os cavalos. Os cavalos. Né? O Gabriel... Engraçado, fica até difícil de te chamar de Gabriel e de Alessandro. Eles não estão aqui Mas o Gabriel e o Alessandro eu conheço há muito tempo. O Gabriel eu conheço desde que nasceu, que é o Gabriel e meu sobrinho. Filho do meu irmão. Queridaço, Gabriel. Inclusive, sobre família, isso é lindo. Essa oportunidade também eu acho que é... Acho que a gente está falando alguma coisa para o mundo, quando a gente faz isso, esse encontro, que existe uma família. Não só aqui, como aqui, Exatamente. né? Nós somos também. E olha que legal pensar o amor, a diversidade, a inclusão, a oportunidade que a gente estava falando antes, sabe? Sobre o que fazer nessa sociedade. Poxa, isso... Amar-nos uns aos outros, respeitar o que cada um faz. Independente de qualquer coisa. Né? E o que eu acho mais importante nesse assunto é que a gente também não leve isso para transformar esses indivíduos que a sociedade não aceita, transformar eles por um viés que a sociedade aceite. Porque, na verdade, muitos desses indivíduos, dessas travestis, dessas pessoas trans, elas precisam que a sociedade as olhem de uma outra maneira. Porque muitas vezes a gente espera, por exemplo, que uma travesti seja, como se chama hoje em dia, higienizada, que é assim, uma mulher bonita, bem apresentável. E na realidade, não. A travesti ela tem que ser o que ela quiser ser. A trans ela tem que ser o que ela quiser também, ser. Claro. Eu estou dizendo elas porque a gente está tocando nesses assuntos agora. E que essa questão de... Devemos não, mas o ideal é que aceitemos, que modifiquemos o olhar e que não... a nossa intenção não é modificar esta pessoa para que ela seja aceita socialmente. A sociedade tem que aceitar essa pessoa como ela é. Seja em situação de rua, seja prostituta, seja não sendo prostituta, isso não importa. O que importa é a pessoa e como ela é. E eu acho que vocês estão fazendo um papel importante nisso. Né? Principalmente quando vocês estão no palco, num lugar onde não é um lugar LGBT ou... Eu não sei, o nome LGBT. E vocês estão ali e vocês estão... E o que é mais bacana ver, quando a gente vai assistir o show de vocês, é que as pessoas estão ali, estão se divertindo, estão respeitando, né? Estão gostando daquilo que estão vendo. Então é bom demais. Eu fui assistir o show e falei, pô, que bacana, que coisa... Isso é uma revolução, cara. É uma revolução. Mas sabe que essa foi uma grande preocupação nossa. Porque quando a gente começou, a gente falou, poxa, a gente não quer ficar recluso a um gueto, no sentido de a população LGBT, e você fica lá como drag queen, como travesti, se protegendo também. Porque os guetos servem para isso, para a gente se proteger também dos diferentes. Sejam eles a maioria, sejam eles os privilegiados, enfim. A gente se protege de alguma forma.
Mas eu acho que o nosso, digamos, nosso interesse, Nosso intento, né? a nossa motivação é ir para fora, é ir conversar com você, ir conversar com pessoas, ir para o palco e ir para um lugar de samba e encontrar pessoas que curtem o samba, receber o que essas pessoas têm para nos dar também, porque eu acho que... Né, Isso é muito bom. Você bom. quer ver? A gente tem feito um movimento artístico que a gente chama agora de Sarinina em Trânsito, que nós vamos para lugares assim. A gente tem um show hoje em dia que se chama Sarinina na Calçada, que é um show que a gente faz gratuito, porque é assim que ele tem que ser, e a gente faz numa calçada, onde tem muitos bares e muitas mesas, não importa o público. A gente passa um chapéuzinho no final, porque também artista não vive de vento, mas É importante. mas é consciente, é assim, você dá o que você pode, o que você quer, né? Se você quer. Mas esse show tem sido assim muito tem um retorno muito bom pra gente, um retorno humano de ver as pessoas modificando o olhar. Isso é que tem sido muito bonito, de ver as pessoas aceitando e falando e debatendo e querendo ver mais e achando bom e entrando na luta também, sabe? Pessoas que chegam pra gente e falam, nossa, vocês me representam. Mulheres, homens, LGBTs em geral. Isso é muito bom, porque a gente começa a ver que o pensamento das pessoas está se propondo a ser reavaliado, a ser repensado. E isso, para o nosso trabalho, isso é muito importante. Vamos fazer uma musiquinha? Vamos. Deixa eu só responder uma coisa. Antes você perguntou pra gente como a gente se chama, né? Se é travesti, se é sim. drag queen. No nosso caso, nós somos drag queens, porque nós trabalhamos com as nossas... Porque a nossa identidade de gênero, na verdade, o nosso gênero é uma expressão artística, né? A gente usa o gênero como expressão artística. Sim. E não como identidade. Isso é uma coisa importante saber. importante. Quer dizer, a drag queen é sempre assim. Como assim? Não. As drag queens, ou são vocês especificamente? Não, a drag queen ela é uma expressão artística. Uma expressão artística. Sim, E normalmente a pessoa que é drag queen, ela está drag queen no momento, mas durante o dia ou durante quando ela não está no palco, não está atuando, ela está... E ela pode ser uma travesti, ela pode ser um homem, ela pode ser uma mulher. Sim, pode ser uma mulher, pode ser uma... Mulheres fazem. Existem mulheres drag queens? Aqui no Rio tem várias, inclusive, Olha que bem bacana. legais. Nossa, cara, não sabia disso. E elas também Shows defendem um movimento grande para serem Reconhecidas. Porque existe um preconceito também dos homens drags com relação a uma mulher que faz drag, sabe? Assim, existe... Deixa eu perguntar, a El Que Maravilha seria um tipo de drag? Sim, total, né? Total. É a Uma mãe. referência, inclusive. Mama Elke. Mas ela se chamava de drag queen ou não? Ela simplesmente era Elke, como ela é mesmo? Não, acho que ela não se chamava, porque ela veio... eu acho que Mas eu acho que é uma coisa que a gente faz também. A gente não se chama muito de drag queen, não. Porque justamente para não excluir, para não falar nós somos drag queen e acabou, e nós somos expressão artística. Porque existe em mim uma identidade que também flui por meio disso aqui tudo. Eu não sou uma pessoa, eu não sou um homem cisgênero. Você não está atuando. Não tô aqui vivendo. Eu tô Você aqui. está vivendo, Tô. exatamente. Isso é muito importante. Quando nós estamos, nós vivemos, não importa a maneira, nós vivemos. É um ser único. Nossa, gente. Falamos Vamos tanto, escrever né? um livro já agora. Um livro dessa experiência. Eu acho bacana, acho que esse programa ele teve um viés um pouco mais... não é político, mas um viés um pouco Engajado. mais engajado do que os programas. Mas eu acho que foi bem bacana. Eu queria fechar fazendo uma música com vocês. Vamos. Aliás, esse é um programa De música, não. E a gente vai fazer Dolores de novo. Você sabia que Dolores morreu de amor? Não sabia. A gente fala assim, morreu de amor, até parece que amor mata, né? Não, mas é porque ela morreu dormindo e parece que ela estava deprimida, ela tinha os seus sofrimentos muito fortes de amor, né? E dizem isso, que Dolores morreu de amor. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi bom demais. Adorei fazer esse programa. Obrigado, Sara. Obrigado, Nina. Obrigado. E muita sorte no trabalho de vocês, que vocês possam estar aí mandando um recado em todo lugar que vocês apareçam.
Eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar. Há um adeus em cada gesto, em cada olhar. O que não temos é coragem de falar. Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonada, de fazer versos, de viver sempre abraçadas, naquela base do só vou se você for. Mas de repente fomos ficando cada dia mais sozinhas, embora juntas cada qual tem seu caminho, e já não temos nem vontade de brigar. Tenho pensado, e Deus permita que eu esteja errada, mas eu estou desconfiada que o nosso caso está na hora de acabar. Que o nosso caso está na hora de acabar. Mentira, amor. Tá na hora de acabar, não. A gente fica cantando essas coisas. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber sua opinião. Abraço. Vamos falar isso aqui? Vamos. Então grava. Arruma o cabelo dela, tá horrível. Tá horrível. Aí você não dá horrível. Gente, se eu contar um negócio pra vocês, é de plástico. Fica ruim.